Boa noite. 50% da tarefa eu já cumpri, que eu consegui subir no palco sem quebrar o salto e nem tropeçar no caminho e cair. Quando eu recebi o convite para falar no TED, eles me mandaram uma cartilha. Na cartilha dizia: escreva seu roteiro, ensaie muito e apresente outras pessoas. Eu escrevi meu roteiro, mas eu fiquei super insegura. E resolvi assistir palestras do TED. Acho que eu assisti umas 80. E todas as palestras foram inspiradoras. E isso me chamou a atenção. E todas as pessoas que eu vi eram determinadas, apaixonadas a conquistar alguma coisa que elas achavam muito importante. E elas não desistiram. E, em todos os casos, existiram pessoas que falaram para elas o tempo todo não, que não ia dar certo, que elas eram velhas demais, ou que elas não tinham dinheiro para executar aquilo. E, mesmo assim, elas não desistiram. E eu posso garantir, se eu estou aqui hoje com vocês, é porque eu também não desisti. Vamos lá. Vamos mudar? Eu pulei, esqueci de mudar, eu sou um pouco estabanada. Pode mudar mais um, por favor? Eu pedi ajuda para o meu filho. Meu filho é cineasta. Ele se formou 2 anos, ele fez um filme para a conclusão de curso dele. Um filme sobre minha filha, que é um documentário. E, no filme, ele fez em casa, uma coisa um pouco informal. A gente nem achou que o filme fosse ser bacana, né? Imagina, é meu filho, mas tinha que ser bacana. E, no final, ele escreveu o filme em mais de 50 festivais, e ele ganhou já 13 prêmios ao redor do mundo. E eu apareço no filme de pijama, sem maquiagem, descabelada. Enfim, ele falou que ia me ajudar. Ele apareceu em casa com um roteirista, um amigo dele, o Léo. Aí o Léo falou: mas, dona Silvia, a senhora não vai dar aula, é diferente, tem que falar de você. E foi um processo que eu vou confessar para vocês, muito difícil falar da gente. Eu dou palestra, falo do meu trabalho, dou aula já há muitos anos, e é uma coisa que é natural, porque eu sei o que eu estou fazendo. Não que eu não sei o que eu esteja fazendo da vida, mas falar da gente é muito mais difícil. E eu vou tentar. Gostaria de conseguir fazer uma palestra inspiradora. A gente remoeu muito o passado, foi bastante complicado. Foi, digamos, um exorcismo que a gente fez. E eu vou tentar contar um pouco da minha história. Eu sempre gostei muito de ler. E é uma das coisas que eu mais gostava de fazer, na infância até hoje, é a leitura, que é uma coisa que acompanhou minha vida a vida inteira. Quando eu era bem pequena, tinha uma professora que ela leu O Pequeno Príncipe. Todo mundo leu O Pequeno Príncipe, né? E ela leu na sala de aula. Todo dia ela lia um pouquinho. E aquilo me deixou tão ansiosa, eu fiquei tão curiosa, que eu não podia esperar ela ler O Pequeno Príncipe. Eu tive que ler eu mesma, sozinha. E foi, eu acho que, quando começou a minha paixão pela leitura. Um livro que me encantou quando era criança foi Tistu, O Menino do Dedo Verde. É uma história que eu acho que todo mundo conhece. Ele é um menino e ele tem um jardineiro, que é o Sr. Bigode, e o Sr. Bigode ensina tudo para ele. E ele não se conformava, como em alguns lugares existia a ordem, e em outros lugares a desordem. E o pai dele era muito rico, era o dono de uma fábrica de canhões. E o Tistu transformava tudo que ele achava feio em flores, inclusive os canhões do pai. Eu acho os livros transformadores. Essa é a minha estante de livros, vamos mudar. Isso é outra história. Quando eu era criança, eu queria ser cientista. Então, todo mundo acha que quer ser alguma coisa quando crescer. E eu queria ter diploma, ter ser uma pessoa independente, trabalhar, viajar, conhecer o mundo. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 16 anos, eu vi no jornal um anúncio da Jeans Store Leves. Menina bonita que quer subir na vida trabalhando. Fui lá com o meu recorte de jornal, fazer um extra de Natal, aos 16 anos, e acabei ficando. Fui trabalhar de vendedora, comecei a trabalhar durante o dia e estudar de noite. Em 1985, fui prestar vestibular, queria fazer biologia, não passei. Aí, no ano seguinte, fiz cursinho, porque inventei que eu queria fazer engenharia genética, louca, né? Também não passei no vestibular. Entrei no vestibular de artes plásticas do Mackenzie, mas eu também não cursei vestibular, porque com 19 anos eu fiquei grávida. Grávida, eu perdi o emprego, aí eu não podia mais pagar a faculdade, eu tive que parar de estudar. De certa maneira, eu fiquei aliviada, porque eu fiquei com vergonha de ter ficado grávida. Enfim, fui contar para minha mãe que eu fiquei grávida, minha mãe ficou louca comigo, e ela falou: não, você vai ter que dar um jeito, fazer alguma coisa. Eu falei: mãe, eu não queria casar, mas eu também não queria fazer um aborto. Ela falou: não, imagina que vergonha, você tinha que casar virgem. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, se a Virgem Maria engravidou, imagina eu que não era santa, não dava para fazer esse milagre.
É muito complicado. Eu lembro o dia que eu engravidei. Era aniversário do meu namorado, ele estava fazendo 23 anos, e a gente saiu, fomos no Sesc Pompeia, na choperia. E era uma, uma festa de reatamento das relações diplomáticas entre Brasil e Cuba. E assim, música caribenha, show do Sossega Leão, Itamar Assunção, Isca de Polícia, Cuba Livre. Depois da festa, eu fiquei grávida. Gente, engravidei de gêmeos, tive 2. Bom, os gêmeos, de repente, casada, com 20 anos, 2 filhos, morando num apartamento vazio e não tinha nem telefone. Eu ficava lá sozinha o dia inteiro, com os meninos das 7 da manhã até meia-noite. E foi uma fase muito difícil, porque eu não sabia fazer nada, não tinha experiência, mas eu aprendi. E os meninos, eles eram muito fofinhos, uns queridinhos. E quando eles cresceram um pouquinho, final do ano, quis fazer um extra de Natal, voltei a trabalhar e acabei ficando, voltei a trabalhar. Porque precisava ajudar a pagar as contas, a gente não tinha nem armário no apartamento, não tinha nada. E também ajudar o meu marido a pagar a faculdade de Direito. E a gente combinou que depois que ele terminasse a faculdade dele, eu ia voltar a estudar, ia ser minha vez. Só que na formatura dele eu estava grávida de novo, com outro barrigão deste tamanho. Dessa vez eu tinha certeza que era uma menina. Eu conhecia a Luísa já antes dela nascer, já tinha dado o nome, tinha uma paixão, e eu sabia que ela ia ser loirinha, sabia que ela ia ter olho azul. Só que a gente teve complicações no final da gestação, e a gente teve um parto antecipado, e a Luísa, o médico falou que ela não ia sobreviver. Mas ela sobreviveu. A Luísa hoje tem 26 anos, e ela tem algumas sequelas. Diante das dificuldades da Luísa, eu tive que adiar meus planos de estudar novamente, e meu marido foi fazer uma pós-graduação. Ele acabou fazendo 2, porque o desenvolvimento da Luísa foi bastante lento. E eu lembro que eu tinha uma terapeuta logo no começo, que ela falava para mim assim, falou, não, que você tem um problema, e todo dia ela tinha terapia, né? Ela, não, porque o problema, e aquilo me deixou tão nervosa, porque eu falei, gente, eu não tenho problema, eu tenho um monte de problema, eu tenho vários. Imagina você que eu tinha que cuidar da Luísa, dos gêmeos, da casa, trabalhar, levar os meninos na escola e a Luísa na terapia todos os dias. E aquilo me sufocou. E um dia eu falei, não, chega, não quero mais essa terapeuta, vou mudar. Pode mudar? Mudei de terapeuta, a contragosto do meu marido, mas foi a melhor escolha que eu fiz. A doutora Nilce, que era terapeuta da Luísa, era totalmente diferente. Ela era super animada, amorosa, e ela comemorava comigo toda a conquista da Luísa. A Luísa demorou para andar, ela não andava. Então, a gente acabou colocando ela na natação para ver se ela desenvolvia. E foi ótimo, porque ela desenvolveu a musculatura na natação, ela aprendeu a nadar antes de andar. E ajudou também a coordenação motora dela. Doutora Nilce também indicou para a gente a fonoaudióloga, a doutora Eliana, maravilhosa, super animada também. E ela inventou inúmeras formas da Luísa se comunicar, porque a Luísa não falava nada. Com 6 anos, a terapeuta da escola chamou a gente e falou, olha, a Luísa não fala nada, ela tem 6 anos, a criança depois dessa idade não desenvolve mais, ela nunca vai falar. E assim, mal sabem eles hoje que a Luísa é uma tagarela, não para de falar nem quando a gente pede. Então, assim, é uma coisa que fora de série. Enfim, quando ela estava um pouquinho maiorzinha, eu falei, agora eu acho que chegou a hora de eu voltar a estudar. E falei para o meu marido, vamos lá. Ele falou, olha, eu acho que isso não é uma boa hora, porque eu tenho outros planos, e esses planos não incluíram. E ele foi embora, porque a gente se separou. Aí eu me vi com 33 anos, com 3 filhos, sem profissão. E recomeçando a vida de novo, entrei em depressão, lógico, todo mundo numa fase dessa passa mal. E eu procurei uma terapeuta, fiz terapia, e a doutora Ângela era ótima. Ela falava que a depressão é uma forma de negação. Então, quando a gente nega alguma coisa, a gente entra em depressão. E ela pediu para mim ler um livro, que é maravilhoso, Mulheres que Correm com os Lobos. Quem não leu, eu recomendo que leia. Tinha um conto, A Pele de Foca. E o homem, ele se apaixona pelo olhar da foca, e conforme ele tira a veste da foca, ela se revela uma mulher maravilhosa. E ele se apaixona, rouba a pele de foca dela, esconde e casa-se com ela. E ela cuida dele, cuida da casa, eles têm filhos, e ela esquece de quem ela foi. Com o passar do tempo,
um dia, ela, arrumando a casa, encontra, dentro de um baú, a pele da foca. E aí ela lembra de quem foi. E ela pensa nos filhos, só que ela vai até a beira do mar e ela não resiste ao chamado. Ela veste a pele de foca e vai embora. Quando chegou minhas férias do trabalho, eu tenho uma prima que mora na França, e ela me ligou, ela falou, Pepa, vem para cá, já. Eu falei, como assim? Não, não posso. Não, você pode sim. Larga tudo aí, vem para cá ficar comigo, passa o mês inteiro. Aí, quer saber, eu deixei os filhos com o pai, vesti minha pele de foca e fui embora. Lá fui eu para Paris, comprei um cartorrange, comprei um mapa, e lá em Paris eu me encontrei. Foi maravilhoso. Adorei a viagem, comprei um passe de 7 dias de museu, tomei um banho de cultura. Inclusive, em Paris, eu me apaixonei loucamente, mas isso é uma outra história, fica para um outro dia. Hoje a gente vai falar de educação. Enfim, voltei felicíssima de Paris com uma ideia louca que eu queria estudar, fazer um curso de arquitetura medieval na França. Doida. Aí eu comentei com uma amiga minha que eu queria fazer esse curso, ela falou, Silvia, não viaja, você está louca, isso nunca vai acontecer. E aí bateu no meu ego, eu falei, gente, que amiga, que é isso? Magoei. E lembrei que meu pai sempre falava, Silvia, não se magoe pelo caráter alheio. Se você tem uma ideia, você não precisa se jogar no poço porque alguém mandou. Siga a sua vida. Então, fui lá, que era o primeiro passo que eu tinha que tomar na vida, era me matricular na faculdade. 35 anos, me matriculei no curso de arquitetura e vou fazer. E aí eu pensei, meu pai era engenheiro, eu falei, gente, meu pai vive falando mal de arquiteto, como é que eu vou falar para ele que eu vou fazer arquitetura? No final, eu fui contar para meu pai, que eu entrei no curso de arquitetura, e ele ficou super contente. E imagina, meu pai tinha 80 anos, e para ele eu era uma jovem, eu tinha mais é que estudar, ele era um querido. E ele sempre me ajudou a fazer a lição de casa, inclusive me ajudou a fazer os trabalhos da faculdade, e foi maravilhoso. Muita gente falou que não ia dar certo, que eu estava velha, que eu ia me formar com 40 anos, que era perda de tempo, mas eu segui em frente, me formei. E eu preciso agradecer, porque eu me formei graças à minha sogra. O marido era ruim, mas a sogra era maravilhosa. E a Fátima sempre me ajudou, ela foi demais. Ela cuidou da minha filha com amor, assim como se fosse uma mãe. E eu vou ter que pedir para vocês darem uma salva de palmas para minha sogra, porque ela merece. Em 2006, eu me formei em arquitetura e urbanismo. Aí eu fui lá, queria ir para Paris, para a França, né? Me inscrevi no curso de mestrado da USP. Eu assisti um semestre como ouvinte, e eu queria no curso de patrimônio histórico. Aí meu professor falou para mim que eu não tinha currículo para estudar na USP para mim desistir. Nossa, vamos lá, virar. Mudei, desisti do mestrado. E é engraçado como a vida tem algumas conexões. Meu pai era engenheiro eletricista, e ele fazia projetos de iluminação. E eu arrumei, com meu diplominha de arquiteto, um emprego numa empresa de iluminação. E foi muito bacana. Eu tinha uma chefe, a Rosângela, ela era muito assertiva, e ela era muito exigente também, mas me ensinou a ter foco. Ela foi ótima. E ela sabia que eu era esforçada, que eu queria estudar, e ela sugeriu que eu fizesse a pós-graduação, e ela pediu para a empresa pagar esse curso, e eles pagaram. Aí eu fiz a pós-graduação em iluminação. E foi maravilhoso fazer a pós, porque para mim foi um divisor de águas. Eu já trabalhava com iluminação e me ajudou no meu trabalho, com soluções práticas. Foi muito importante essa fase da minha vida. Fiz uma pesquisa em 2010 para a conclusão do curso sobre a fisiologia da luz. Eu publiquei esse artigo em 2011, que é a luz do sono e saúde. Na época da pesquisa, até minha orientadora falou que era um pouco esotérico o tema, mas eu insisti e publiquei. Aí, em 2012, com meu diploma de pós-graduação, eu comecei a dar aula. De lá para cá, eu venho dando aula em vários lugares, inclusive aqui na FAG. E nessa mesma fase, os meus pais, foi uma fase que eles estavam doentes. Meus pais tiveram Alzheimer, tanto meu pai quanto a minha mãe. E foi uma fase muito difícil você ver como as pessoas definham. E eu tenho uma vontade muito grande de passar meu conhecimento adiante, porque eu vejo que essa doença ela acaba tirando da gente muitas coisas. Primeiro você esquece das pessoas, depois você esquece das coisas, e no final você esquece da sua história. E muito difícil. E eu tenho medo de perder minha memória também, porque pai e mãe tiveram Alzheimer, eu tenho a impressão que talvez eu também tenha.
Em 2016, eu fiz outra pesquisa, dessa vez sobre o impacto da luz na natureza, nos animais. Fiz essa pesquisa e enviei para o mestrado do IEE, que é o Instituto de Energia e Ambiente da USP, mas também eu não ganhei a vaga. Mas eu publiquei essa pesquisa e na publicação eu desenvolvi um protótipo, uma hipótese, né, de um espectro de luz que seja mais adequado à natureza, e um fabricante investiu no meu protótipo. E aí eu publiquei nas redes sociais alguns testes, algumas fotos, alguns comentários sobre a pesquisa, e um pesquisador da Inglaterra, isso chamou a atenção para o meu trabalho, enviou meu artigo para a Austrália, para a doutora Kelly. Ela entrou em contato comigo e pediu se poderia usar as minhas ilustrações numa apresentação que ela fez no início desse mês em Utah, nos Estados Unidos, que é um congresso internacional sobre luz artificial. Eu falei, gente, uau, se o meu artigo foi relevante a ponto de ser exposto num congresso internacional, a pesquisa é muito boa. E assim, eu acho uma pena que a gente tenha poucas oportunidades, né? E eu penso, será que porque eu sou mulher? Será que porque eu sou mais velha? De onde vêm essas oportunidades? E eu acho que no final eu realizei meu sonho de menina, independentemente do que as pessoas pensem. Eu queria ter um diploma e ser cientista, eu acho que eu conquistei. E quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que insistir no assunto, a gente não deve se importar com o que os outros falam. A gente tem as oportunidades, a gente tem que agarrar as oportunidades e seguir em frente. Eu acho que Deus não é um homem, Deus é uma mulher, é uma deusa, é a natureza, ela é perfeita, é fecunda e feminina, e ela dá para a gente tudo o que a gente precisa. Então, meninas, a gente já tem, dentro de toda a tecnologia necessária para tornar o nosso mundo sustentável. E a gente também não precisa de tanta riqueza financeira, a gente já tem muito dinheiro no mundo para poder executar muita coisa. A maior riqueza que a gente tem são as pessoas, é o convívio das pessoas, é a união, é a família, é o apoio que a gente pode dar para as pessoas. Então, meninas, estudem, porque o futuro está em suas mãos. Obrigada. Tenho 50 segundos. Meus filhos, gente, o casamento não é bom, mas filho é tudo de bom. Luísa, minha filha, ela é como o Tistu, ela tem a capacidade de transformar o mundo, tudo que ela toca vira flor. O Thales, meu filho, fugiu, vestiu a pele de foca dele, mora na Austrália, porque ele queria ser professor de futebol, está há 3 anos lá, se divertindo em liberdade. E o Caio, que fez cinema, ele retrata o mundo e conta as histórias aí para todo mundo. Obrigada.